Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, trazendo uma mensagem, algo que veio edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você que recebeu uma promessa do Senhor, que está aguardando, está esperando essa bênção chegar. E a pergunta que hoje eu te faço, o que você tem feito para que essa bênção chegue nas tuas mãos? Você sabia que Deus nos faz uma promessa, mas Ele só vai fazer o que é impossível? O possível somos nós que fazemos. Muitas vezes recebemos uma promessa do Senhor e ficamos de braços cruzados, esperando que essa bênção chegue. E aí nós começamos a reclamar, começamos a questionar, será que foi mesmo Deus que falou? Por que não acontece? Você tem que entender uma coisa. Às vezes Deus está esperando você fazer a sua parte para que Ele possa fazer a dele. Necessário é que você se posicione. Eu lembro de uma certa ocasião que eu trabalhava de domingo a domingo. Meus filhos ainda eram pequenos, era feriado, era final de semana e estava eu trabalhando. E eu lembro que eu ficava muito chateada. Eu quase não tinha tempo de estar com os meus filhos. Meus filhos ainda eram pequenos, quase não via eles, né? Saía para trabalhar, voltava, já estavam dormindo. Às vezes era um Natal, um Ano Novo, as pessoas estavam lá com sua família e eu estava lá trabalhando. E eu comecei a falar: Deus, eu quero um emprego diferente, eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu quero trabalhar na área administrativa. Nessa época eu trabalhava como atendente de uma sorveteria, né? E ali não tinha tempo não, era feriado, era final de semana, a minha vida era para trabalhar. E quando eu tinha tempo eu ia para a igreja e trabalhava. E mal ficava com os meus filhos, com a minha família. E eu comecei a orar. E eu lembro que eu comecei a orar empenhada, pedindo ao Senhor: Deus, abre uma porta. Eu quero uma porta de segunda a sexta. Eu quero trabalhar na área administrativa. E um dia eu fui para a igreja. E chegando lá, eu nunca me esqueci disso. Essa palavra fez eu tomar uma direção diferente na minha vida. Cheguei lá e o irmão que estava naquela ocasião, trazendo a mensagem, ele disse assim: você tem pedido ao Senhor que Ele te abra uma porta. E Deus te manda te perguntar: o que você tem feito para que essa porta seja aberta em sua vida? Você tem feito um curso, você tem estudado, você tem se preparado? Aquilo para mim foi assim um choque, sabe? Eu falei: realmente, calma aí, só tô orando, tô pedindo e não tenho feito nada. E a partir dali eu comecei a me empenhar a fazer cursos. Na ocasião eu estava sem dinheiro, então comecei a estudar, fazer cursos que eram grátis. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi na área de informática. Abri uma vaga ali perto da minha residência, um órgão estava ali dando um curso de informática de graça, a gente tinha que se inscrever, fazer lá uma prova, e eu fui lá fazer. E aí eu consegui, fiz primeiro essa informática. Então já comecei a entender um pouquinho de informática. Aí depois eu comecei a orar e o Senhor preparou. Eu fui lá, fiz o Enem e consegui 50% da vaga. Naquela ocasião foi muito difícil, né? Eu tive que pagar metade dessa faculdade e fui lá estudar. Comecei a estudar, me formei em 2012 em administração, pagando 50% da bolsa, né, que eu consegui. E a partir dali as portas se abriram naquilo que eu queria. A partir dali eu fui fazer um estágio numa empresa na área administrativa, comecei a trabalhar de segunda a sexta, né? O salário começou a melhorar e eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar de segunda a sexta. E ali Deus foi me abençoando. E hoje ainda colho frutos dessa situação, onde eu me posicionei a estudar. Fui fazer minha faculdade com 38 anos. Eu me lembro que naquela ocasião, comentando com umas amigas, eu já até disse em alguns vídeos, eu falei para ela, estava muito feliz, né? Olha, eu vou começar a estudar, vou fazer faculdade. E uma delas riram, porque já era velha, né, gente? Já estava com 38 anos. Foi o momento que Deus me deu condições para fazer uma faculdade. Fui fazer a faculdade com 34 anos. E eu me lembro de uma situação. Quando eu falei para minhas amigas: olha, muito feliz, né? Eu já até contei isso aqui no canal. Falei para ela: vou começar a faculdade, vou fazer administração. Nós estávamos em 4 e uma delas riu, dizendo: hahaha, então quer dizer que você vai se formar com quase 40 anos? Aí eu olhei para ela e falei assim: sim, com quase 40 anos serei formada. E você, como estará com quase 40 anos? Aí todo mundo ficou parado ali, quieto, né? Aí eu falei: gente, pelo amor de Deus, né? Em vez de dar uma palavra de incentivo, aquilo poderia minguar os meus sonhos, né? Mas graças a Deus eu sempre tive isso comigo. Quando eu quero algo, eu oro ao Senhor e vou. E nisso não foi fácil. As crianças eram pequenas. Eu ia trabalhar de manhã, saía do serviço e ia direto para a faculdade. Da faculdade, quando eu chegava em casa, quase meia-noite, meus filhos já estavam dormindo. E tinha semanas que eu ia ver meus filhos só no sábado e domingo. E teve uma situação até marcante. Um dia eu cheguei quase meia-noite, meus filhos estavam os 3 sentadinhos no sofazinho que a gente tinha. Falei: meninas, o que vocês estão fazendo acordados até agora? Estou aqui, mamãe, para ver você. Meus olhos se encheu de lágrimas, sabe? Falei: meu Deus, que sacrifício. Para dar o melhor para os nossos filhos, nós às vezes nos sacrificamos, né?
A palavra do Senhor é linda, diz assim, que nós sim do mal sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então o nosso Pai Celestial, ele sempre quer dar boas coisas a nós que somos filho dele. Mas necessário é que nós façamos a nossa parte. Então a mensagem para você hoje é essa. Você tem orado acerca de uma situação, tem pedido ao Senhor, mas ele faz essa pergunta, o que você tem feito para que você venha receber a bênção? Aquilo que é impossível, Deus fará. O possível é você quem faz. Então, dentro desse sonho que você tem, comece a se programar para receber a bênção. O que está nas tuas mãos, você tem que fazer. Eu estava ouvindo o pastor Júlio, não sei se vocês conhecem ele estava contando que o sonho dele era ser pastor. Ele começou a pedir ao Senhor, eu quero ser pastor, Senhor. Eu quero ser pastor, eu quero pastorear um povo. E começou a pedir ao Senhor. E aí Deus usou uma pessoa dizendo que Deus ia colocar ele como pastor em uma igreja. E sabe o que ele fez? Antes dele ser chamado, antes dele ser colocado nesse posto, ele começou a estudar, foi fazer teologia, crendo que aquela promessa iria se cumprir. E quando a promessa chegou, ele estava preparado. Entende? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? E outras pessoas que eu tenho visto, pessoas que falam, eu quero viajar, né? Eu quero viajar para fora. O que você tem feito para que essa bênção chegue nas tuas mãos? Você tem que dar o seu passo para que Deus venha ao teu encontro. Eu vi também o testemunho da Fabiola Mello. Você deve conhecer? Se não conhece, eu coloco aí que você vai conhecer. Ela conta que morava no Ceará, um lugar muito quente, e o sonho dela era ir para esses países que tem gelo, neve. Ela queria conhecer a neve. E sabe o que ela fez? O que ela podia fazer naquele momento para ela alcançar esse sonho? Ela comprou uma blusa. Lá no Ceará, um lugar quente que só, né? Ali nunca ficava frio, nunca fica frio, é muito difícil. Ela foi e comprou uma blusa para usar quando ela fosse fazer essa viagem. Uma blusa assim, bem quente, com pele, era uma blusa vermelha. Linda a blusa dela. E ela guardou, confiando que um dia ela ia usar nessa viagem. E você acredita que ela esqueceu? Porque os anos foram passando. Deus foi trabalhando, Deus foi mudando, Deus foi restaurando, Deus deu condições a ela e um dia ela e o esposo vai viajar para esse país que tem neve. Aí ela lembrou da blusa e levou. Quando ela estava lá, que ela colocou a blusa, ela lembrou da atitude que ela tinha tido alguns anos atrás, quando esse sonho era impossível. Entendeu? O que você está fazendo nesse momento? Profetizando. Você está se posicionando para receber a sua bênção. Então é isso que Deus quer que você faça. Aquilo que está nas tuas mãos, faça, porque a bênção está chegando e você precisa estar preparada para quando a oportunidade chegar, para quando a bênção chegar, você está apto a receber a sua bênção. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.